Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Porque os pensamentos e caminhos de Deus não são como os nossos. O que significa Cristo ser a videira verdadeira? O que significa sermos os ramos dessa videira verdadeira? O que é estar em Cristo? Por que os frutos dos ramos devem ser frutíferos? Qual a diferença da vontade e do dever? Quais são as 4 condições dos frutos desse ramo? Por que o Senhor Jesus Cristo nos escolheu? Como podemos fazer o fruto permanecer sem uma data de validade? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Então, nessa segunda parte do estudo de Isaías, que o bloco designado é do capítulo 50 a 57. No primeiro bloco, nós estudamos o capítulo 53. Nessa segunda parte dessa aula do Vem Segue-me, eu escolhi apenas 2 versículos do capítulo 55. De Isaías. Então eu os convido a abrir e que nós possamos aprender algumas aplicações ou ampliar nossa visão nesse estudo que eu estou compartilhando. Então no versículo 8 e 9 do capítulo 55 de Isaías diz o seguinte: o próprio Senhor, através do profeta Isaías, dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. No versículo 9, ele confirma: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Apenas esses 2 versículos me levam a lembrar por que o Senhor está dizendo que os nossos caminhos não são os caminhos dele. Nós vimos na primeira parte dessa aula, até nós estudamos uma parte de Mosias 15, onde Cristo permitiu que a sua vontade fosse absorvida pela vontade do Pai. Então, para nós podermos entender melhor por que os nossos pensamentos e caminhos não são os mesmos, a não ser que nós nos alinhemos ou que nós na verdade, sigamos o exemplo de Cristo, que é o maior exemplo para nós todos, de permitir que Deus prevaleça, permitindo que a nossa vontade seja absorvida pela vontade do Pai. Então é dessa forma que nós vamos começar a nos alinhar aos caminhos e pensamentos de Deus. Mas por enquanto o Senhor está dizendo que não são os mesmos. E isso me vem à mente, na verdade, uma escritura que nós conhecemos como a videira verdadeira. Então essa é uma escritura que nós vamos encontrar lá no capítulo de João 15. Então eu os convido a abrir as suas escrituras e talvez mesmo aquilo de que eu for comentando e compartilhando, muito provavelmente vocês vão ter talvez alguns sentimentos ou alguma outra visão do que eu estou falando, e vocês possam anotar ao lado da sua escritura ou num papel à parte, que seja. Mas nós vamos entender por que o Senhor falou que os nossos pensamentos e caminhos não são como o dele. Porque ele é a videira verdadeira. Então, essa escritura vai nos explicar ou vai nos dar uma visão mais ampliada por que os caminhos e os pensamentos de Deus são diferentes do nosso, a não ser que nos alinhemos à vontade dele. Então, essa escritura que fala sobre a videira verdadeira, em João 15, vai nos dar essa visão. E o Senhor está explicando, olha, se você quer que o seu caminho e o seu pensamento seja como o meu, o Senhor, então ele vai explicar o que tem que acontecer. Do contrário, isso não vai acontecer. Então nós vamos entender com essa escritura da videira verdadeira. Então, começando no versículo 1 dessa escritura, então
Acredito que vocês já abriram a sua escritura em João 15. Embora eu vou colocar os versículos aqui e vou dar algumas explicações ou compartilhar o meu entendimento, eu os convido a acompanhar na sua escritura também, para que, se você tiver algum tipo de uma observação diferente do que eu estou falando, anote, porque é válido, tá? Então, o versículo 1 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, esse é o versículo 1. Agora, vamos entender por que ele disse que ele é a videira verdadeira. Porque haveria falsas videiras ou falsas pessoas dizendo: olha, eu sou o caminho. O próprio Senhor disse e nos ensinou que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitos querem ser o atalho, a mentira e a morte. Ao contrário, por isso que ele falou: os meus caminhos não são os vossos caminhos. A não ser que, então ele vai nos ensinar agora. Então ele está dizendo: ó, eu sou a videira verdadeira. Então a videira é aquele fruto onde dá a uva, né? E então vamos imaginar esse pé de uva, né? E a videira verdadeira, ou seja, Cristo é o que tem poder para nos salvar. Nós vimos na primeira parte sobre a necessidade de que haveria de haver uma expiação. Então essa é uma continuação para nós podermos entender por que ele é a videira verdadeira, porque ele é o único que pode nos salvar. E o lavrador, como dizer, e meu pai é o lavrador. O lavrador é o cuidador ou ministrador. Então lembra que foi o próprio pai que diz: a quem enviarei? Cristo disse: envia-me a mim. E ele veio e fez o que nós já conhecemos e nós falamos na primeira parte dessa aula. Ok? No segundo versículo, então, de João 15, nós vamos aprender: todo ramo que está em mim. Então vamos lembrar que tem a videira, é a árvore, e tem os ramos, né, nessa videira. Então ele diz: todo ramo que está em mim. Então é estar em Cristo. Como é que eu posso estar em Cristo? Então o ramo que representa cada um de nós temos que estar ligado à videira. Então é como se fosse uma árvore e o ramo não estando ligado na árvore, ele morre, ele seca, ele é usado só para, né, pegar fogo. Mas se ele estiver ligado à videira, ele está recebendo a nutrição, né, da árvore, da videira. E nós vamos entender isso. Então por isso que ele está dizendo: todo ramo que está em mim, está ligado em mim, que não dá fruto, ou seja, às vezes está ligado e não dá fruto, o que ele diz? Ele o tira e limpa todo ramo que dá fruto, para que dê mais fruto. Então aquele ramo que não dá fruto, aí vem ele. Quem é ele então? Ele é o Pai Celestial. Então o Pai Celestial vem e limpa. É como você podar uma árvore, né? Você corta os ramos e tudo e ela vai crescer mais forte. Então ele está dizendo: aquele que não dá o fruto, ele corta aquele ramo, ele limpa todo o ramo que dá fruto, aquele que está lá dando fruto, para que ele dê mais fruto. Então o que seria dar fruto e mais fruto? Nós vamos entender melhor, ok? E quem faz isso é o Pai Celestial, através de Cristo, né? Então vamos entender aqui: dá o fruto para que dê mais frutos. Então, o termo fruto aqui, da videira, sendo o ramo que dá fruto, se refere literalmente à parte da planta que pode ser comida. Então é o fruto, né? Então o ramo dá o fruto, que é o que você pode comer. Algo que é frutífero, ele tem muitos frutos. Então aquele fruto, daquele fruto, ele dá mais frutos, né? Que então o nosso fruto tem que ser, na verdade, frutífero. Espiritualmente falando, nós temos que dar frutos, nós temos que dar resultados. O que seria isso? Uma pessoa que vive ou busca viver o Evangelho literalmente, integralmente, da melhor maneira que ele pode, na sua capacidade e habilidade física, espiritual, e Deus conhece, nos conhece, ele vai dar fruto. E esse fruto vai ser, na verdade, frutífero. Ou seja, ele vai dar muitos frutos mais, né?
Então, portanto, dar frutos frutíferos significa que estes frutos devem ser de geração em geração. Então, o fruto, o resultado seu, como membro da igreja, aceitou os convênios, segue a Cristo, se considera cristão, discípulo de Cristo, está buscando fazer o seu melhor, o seu fruto tem que ser de geração em geração, ou seja, eu tenho que passar isso de geração em geração. Alguns vídeos anteriores, intitulado Qual é o seu legado, ou qual é o meu legado, que aquele que não assistiu ou quiser se lembrar, que assista. Qual é o meu legado? Nosso legado é deixar esse fruto de geração em geração, ou o meu fruto ser frutífero, não apenas dar fruto para mim, mas que esses frutos, como um pai e uma mãe, passam o exemplo para os filhos passam para os seus filhos para os seus filhos, de geração em geração. Então, fruto frutífero. Então, o nosso fruto tem que dar frutos de geração em geração. Por isso que ele diz que ele limpa todo o ramo que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, isso é o processo do arrependimento. Isso é aquele processo onde eu vou fazer melhor e realmente se propõe e faz. Então, você vai dar mais frutos. Ok? No versículo 3, então, nós vamos encontrar: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpos é arrependimento, ou seja, aqueles que se arrependem, né, são sinceros e têm ações elevadas. Então, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, aqueles que estão na igreja, com convênios, desde as águas do batismo, estão buscando viver, estão ativos na igreja, né, participando, contribuindo da melhor forma que você pode, usando sua habilidade, talentos, né, sem descuidar, né, de outras coisas, da família, do emprego e outras responsabilidades que um pai ou uma mãe realmente tenha. Vamos lembrar do que nós já falamos em algumas aulas anteriores, quando o Elder Wedener nos ensinou sobre aquele equilíbrio dos pratos, né? Acho que nós já vimos isso num circo mesmo, num programa de televisão, onde tem aquele homem que tem vários pratos, e ele coloca numa vareta enorme, o prato lá na ponta, e ele dá a cadência de giro na vara, e vai fazendo isso com cada prato. E aquele prato que vai parando, ele dá uma cadência, ele aumenta a cadência. Então nós temos muitas coisas para se fazer, na ordem profissional, pessoal, familiar, eclesiástica. Então é difícil você, às vezes eu tenho que equilibrar isso de uma forma igual. Então isso, de uma certa forma, é um engano. E às vezes as pessoas se desanimam ou criam situações que ela vai ser infeliz, né? Porque ela não consegue abraçar isso tudo de uma vez. Por isso que esse exemplo do Elder Wedener vem de uma forma clara nos mostrar. Os pratos têm que estar rodando, então são várias responsabilidades. E todas têm que estar o prato rodando. Aquele prato que hoje na sua vida é aquele que está começando a parar ou perder cadência, é aquele que você tem que dar um esforço. E aí você não vai descuidar dos outros. E aquele outro prato que vai parar, você vai lá e dá uma cadência. Então isso é nós aprendermos a lidar, né, com as coisas que o Senhor nos capacitou para fazer isso. Então o Senhor disse: vós que faz isso, que procura equilibrar, manter os pratos equilibrados, vocês já estão limpos pela palavra. Que a palavra são os ensinamentos de Cristo que está sendo colocado em prática. Okay? Então nós podemos nos considerar limpos, não já garantida a vida eterna, mas estamos no processo. No versículo 4, então, nós vamos encontrar. Aí o Senhor diz assim: estai em mim. Cristo está dizendo: estejam em mim e eu em vós. Então lembra que o Senhor, quando ele fez aquela oração intercessória, e ele orou ao Pai e ele disse: Pai, abençoa estes meus, para que eles sejam um, assim como nós somos um, né? Então é isso que o Senhor agora está nos convidando. Assim como eu e o Pai somos um, ele está dizendo: estejam em mim e eu em vocês.
como o ramo de si mesmo não pode dar fruto. Então ele diz que um ramo da árvore, o ramo aqui, ele não pode dar fruto sem a árvore. Porque a árvore está com a raiz fincada, recebendo os nutrientes para alimentar o ramo. Se o ramo está desligado da árvore, ele não dá fruto. Como eu disse, o ramo cai e vai secar e não vai ter fruto nenhum. Por isso tem que estar ligado na videira, que é Cristo. Então ele diz, e o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Então, se o ramo não estiver ligado na videira, não tem como dar fruto. E assim é conosco, em todas as ações, responsabilidades que nós temos, né? Assim, nem vós, se não estiverdes em mim. Então, é o que o Senhor está... O que seria o si mesmo, né? Ensinar pelo Espírito, né? Na seção Doutrina e Comércio 42:14, diz lá, se você não tiver o Espírito, você não deve ensinar, ou não vai ensinar. Como ele diz, não ensinareis. Muitas pessoas, às vezes, vão dar uma aula e, às vezes, por alguma razão, acontece uma coisa, estou sem Espírito, não vou dar aula. Se você não tiver o Espírito, não ensinareis, não quer dizer que uma pessoa, às vezes uma pessoa pode dar uma aula muito boa, tecnicamente falando, né? Mas sem Espírito. Então, quando o Senhor diz que sem o Espírito você não vai ensinar, aí entra naquela escritura Doutrina e Comércio 50, no versículo 21 em diante, quando ele fala que quem prega a palavra e quem ouve a palavra, que ambos se regozijam. Por quê? Quando é ensinado pelo Espírito. Alguém pode dar uma aula sem o Espírito, então ele está dizendo, quando alguém dá uma aula sem Espírito, ele não ensinou nada. Ele apenas deu uma aula, despejou conhecimento, usou da técnica que ele tem, ou a habilidade de ensino que ele tem, e simplesmente ele despejou conhecimento. Mas quem ensina pelo Espírito, aí diz que o pregador e aquele que ouve o pregador, ambos se regozijam. Aí você ensina. Mas se uma pessoa às vezes só dá uma aula despejando conhecimento, ele diz, não ensinareis pelo Espírito. Você pode até despejar conhecimento, mas ensinar, não houve um ensino apropriado conforme a seção 50 diz que deve ter. Quando ele diz, se não é de Deus, não é meu. Ok? E ele diz, e o Aldebed ensinou, ninguém pode receber as bênçãos da expiação sem as ordenanças do Evangelho, a começar pelo batismo e receber o Espírito Santo. Então, nós temos que entender isso. Todas as pessoas, falamos na primeira parte dessa aula, sobre a necessidade da expiação. Então, se nós não estivermos, ou não fomos obedientes, não escolhemos Cristo como nosso Salvador, não fomos beneficiados pela expiação, e não recebemos as ordenanças salvadoras, que é o batismo, o Espírito Santo e depois outras ordenanças, e o próprio Cristo foi exemplo disso. Cristo, assim como nós aprendemos a doutrina de Cristo, e eu os convido a estudar segundo Nef 31, capítulo inteiro. Lá ensina que Jesus Cristo não precisava ter sido batizado, porque o batismo é para a remissão de pecados. E Cristo não tinha nenhum pecado e nunca pecou. Mas ele deu o exemplo. João Batista, quando ele foi a João Batista falou, eu sou merecedor de ser batizado e não batizado. Né? E mais Cristo disse para ele, vamos deixar cumprir toda a justiça. Ou seja, o próprio Cristo, em 2 Nef 31, capítulo, onde ele ensina a doutrina de Cristo, ele fala das ordenanças, receber essas primeiras ordenanças, na verdade, salvadoras. E Cristo foi o exemplo disso, ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo também. Para ser o exemplo, não empurrar, mas ele dizer, vem e segue-me. É por isso que nós estamos estudando, vem e segue-me. E Cristo sempre ensinou dessa forma, vem e segue. Então, o Aldebed confirma isso, que nós temos que receber as bênçãos da expiação e sem as ordenanças, ou seja, alguém que quer ser beneficiado pela expiação, ele tem que receber as ordenanças, na verdade, salvadoras. Embora a expiação ela está disponível, vamos lembrar que ela é condicional. Condicional a pessoa se arrepender, aceitar Cristo como seu Salvador, e a pessoa que aceita Cristo como seu Salvador e Redentor vai aceitar as ordenanças
e seguir o exemplo de Cristo. Ok? O versículo número 5, então, nos ensina o seguinte, e ele repete novamente: eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, mais uma vez, ele reforça: eu sou a videira, a árvore, e vós o ramo, o fruto, onde vai dar o fruto, né? E ele diz: se você está em mim e eu em você, nós estamos ligados, né? Você está ligado, alinhado, esse dá muito fruto. Então, esse ramo vai dar muito fruto. E porque sem mim nada poder fazer. Mais uma vez, se o ramo não estiver ligado à videira, que é Cristo, ele não vai dar fruto, não vai ter resultado. Eu sou a videira. O Elde Bodypack ensinou: a expiação é a própria raiz. Então a videira, a expiação, é a própria raiz, né, da doutrina cristã. Podemos, né, na verdade, saber muito do Evangelho, de ramificações, mas ele fala: mas se, vamos lembrar lá, mas se tudo que conhecemos forem os ramos, e esses ramos não estiverem ligados à raiz, à videira, né? E se tiverem sido cortados, né? Porque não está ligado, foi cortado, ou na verdade separado dessa verdade, neles não haverá vida, nem substância e nem redenção. Porque se não estiver ligado na videira, não vai receber os nutrientes, né? Espiritualmente falando, as bênçãos, as ordenanças, né? Porque não está ligado na videira. Tá? Isso foi um discurso do Elde Bodypack chamado O Mediador. Quem quiser ler na íntegra, está na Liahona, de 1977. E vai ter um entendimento melhor. Nos versículos 6 e o versículo 7, então, ele explica: se alguém não estiver em mim, mais uma vez Cristo, se alguém não estiver na videira, será lançado fora, como ramo, e secará. Então, o ramo que não está ligado vai ser lançado fora e vai secar. E os colhe e lançam no fogo e ardem. O 7 diz: se vós estiverdes em mim, ligados na videira, e as minhas palavras estiverem em vós, as palavras no sentido dos profetas, das escrituras, e nós estamos buscando agir, aplicar e praticar a palavra, né? Estiver em vós, a minha palavra, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então esse é outro padrão que o Senhor dá aqui. Então, se vós estiverdes em mim, ligados na videira, e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, não é só ouvir o bom evangelho, os bons conselhos e não colocar em prática. Quando o Senhor fala: e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, que nós estivermos aplicando, vivendo o evangelho, nós estamos ligados na videira. Aí ele diz: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, essa frase no final, vos será feito, a segunda vontade do Senhor, lá, lembra na primeira parte dessa aula, nós lemos lá Mosias 15:7, quando o Senhor diz lá que Cristo permitiu que a sua vontade fosse absorvida pela vontade do Pai. Então, a vontade e o dever, nós falamos um pouco lá. Às vezes eu não tenho vontade, mas eu tenho um dever. Se eu tenho convênios hoje, às vezes eu não tenho vontade de, às vezes, cumprir algumas coisas que o convênio que eu fiz requer. Então, mas eu tenho o dever. Então, nós temos que deixar ou permitir que Deus prevaleça, como o presidente Nelson tem ensinado muitas vezes. Se nós realmente permitirmos que Deus prevaleça, nós vamos seguir o exemplo que Abinadi ensinou em Mosias 15:7, que diz lá que Cristo permitiu que a sua vontade fosse absorvida pela vontade do Pai. Então, nós vamos permitir que Deus prevaleça assim. E se você tiver uma excelente ideia, então observe isso, a vontade e o dever, né? Se você tiver uma excelente ideia, mas essa ideia estiver em desacordo com os manuais e as palavras dos profetas, ou seja, lembra lá, a videira e o ramo. Se você tem uma ideia, o ramo está ligado na videira, mas você tem uma ideia que não está alinhada com a videira ou com a vontade de Deus, né? Ele diz: abandone a sua ideia e submeta-se, permita que seja absorvida pela vontade de Deus, tá bom? Então é assim, às vezes eu posso ter uma ideia, aí eu tenho que olhar, bom, isso está alinhado com as palavras dos profetas, com as escrituras, tá? Siga em frente. Se você observar, não está alinhado, isso vai me
né, desconectar com a videira, eu não vou estar mais ligado à videira se eu for na minha ideia que não está alinhada com a vontade de Deus. Esse ramo, né, que sou eu e você, vai se, né, na verdade, desconectado, vai sair, vai ser cortado, porque não está alinhado, não está junto à videira. Lembra que o senhor falou? Nós temos ele a videira e o ramo tem que estar ligado nela. Se não tiver, não vai dar fruto. Então, ele diz, você tem uma ideia, essa ideia está alinhada com a vontade de Deus, vai em frente. Se não, abandone tua ideia e permita que Deus prevaleça e que a sua vontade seja absorvida pela vontade de Deus. Ok? O versículo 8, então, nós aprendemos o seguinte: nisto é glorificado meu Pai. Então, nisso tudo, se nós fizermos, a videira é Cristo, nós estamos ligados nela, recebendo o nutriente, vivendo o Evangelho. Ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim, né, sereis meus discípulos. Então, se nós estivermos ligados na videira e dermos fruto, ele diz então que nós somos os seus discípulos. O que seria então esse fruto? Ou que na verdade, que frutos são esses? Como que eu sei se eu estou dando fruto? Os meus frutos estão acontecendo. Eu estou ligado na videira. E quais são esses frutos que eu posso fazer uma análise pessoal minha, para que, se eu estou realmente ligado à videira, os meus frutos são bons, né? E está alinhado com a vontade de Deus. Então, nós vamos ver aqui pelo menos 4 condições que eu chamo de UPPP, e vocês vão entender. Então, pelo menos 4 condições da vida frutífera. Lembra lá? O fruto deve ser frutífero. Lembrar que o fruto é aquilo que você pode comer, e frutífero é aquele que dá mais frutos, muitos frutos. Então, da vida frutífera são destacadas pelo Senhor nessa narrativa. Então, vamos ver quais são as 4 condições para que eu possa pelo menos analisar se o meu fruto está sendo frutífero, né? Que é o UPPP. U seria a união. Então, a primeira condição é nós vermos se nós estamos em união. Todo ramo em mim, em Cristo, produz frutos em santidade. Se temos apenas a aparência de ramos profissionais e não de possessão, ou seja, que nosso corpo e mente seja dominado pela vontade de Deus, então não somos parte da videira verdadeira e servimos apenas para ser cortados e jogados fora. Então vamos pensar aqui. Essa é a primeira condição, união. Eu estou unido, eu estou ligado à videira, né? Então ele diz aqui, e não uma aparência profissional só, mas que não seja de possessão. Nós temos que ter essa posse, né? Ele diz que nosso corpo e mente seja dominado pela vontade de Deus. Então isso é estar ligado à videira. Então, olha só aqui, né? Nós entramos na condição lá do ser, e agora, então, não somos parte da videira verdadeira e servimos apenas para ser cortados. Então, se nós não estamos ligados em união com a videira, em união em família, porque é isso que o Senhor requer, os convênios requer, sejamos unidos em família, aí estamos ligados na videira, né? Por isso nós vimos no começo, logo quando começamos a estudar o Vem e Segue no Velho Testamento, nós aprendemos lá, e eu até perguntei, né, para os pais, o Deus dos seus filhos é o mesmo Deus, né, de vocês? E filhos, o Deus dos seus pais é o mesmo Deus seu? Então essa é uma união que tem que ter. Então a videira está ligada, o ramo está ligado na videira. Então esse ramo vai dar fruto frutífero e tem que ser de geração em geração. Quer dizer, os pais têm que passar isso para os filhos para os filhos e assim por diante, de geração em geração. A segunda condição, então lembra lá, é o PPP. Então o é a união e os outros 3P nós vamos ver o que é. A segunda condição, então, é a poda, né? Então lembra que uma árvore tem os seus ramos e às vezes precisa ser podada. Então é uma mudança, nós temos que fazer isso às vezes na nossa vida. Então diz, 3 escalas da frutificação.
o fruto, mais fruto e o melhor fruto. Então, o ramo dá fruto. Aí ele tem que dar mais fruto e melhor fruto. Por quê? Porque lembra de um vídeo de uma das aulas anteriores, intituladas, né? Pais bons, filhos semelhantes. Então esse é o fruto, o ramo dá o fruto, aí ele dá mais fruto, que é os filhos, e dá melhor fruto. Então nós aprendemos nessa aula, pais bons, filhos semelhantes, de que é comum, os filhos sempre vão ser melhor do que os pais. E isso é um processo, né, de crescimento. E aí diz, nosso Pai Celestial, que é o lavrador, limpa todo ramo que não produz fruto para que produza fruto melhor. Sabemos que a árvore diminui com a poda. Então, normalmente, quando você poda a árvore, ela diminui. Mas o processo de limpeza, ela é extremamente necessária se temos a função de ramos frutíferos da videira. Então, nós temos que lembrar. Às vezes, nós temos que fazer uma análise justa, honesta, pessoal, e vermos se a nossa árvore, né, se o nosso ramo precisa ser podado ou não, e quando se poda é para melhorar, né, para ficar mais forte. Quando acontece isso com uma árvore, é dessa forma, né? Quem é jardineiro, quem mexe com isso profissionalmente, sabe o efeito disso, né? A terceira condição, então, lembra lá o PPP, união, poda, e a terceira condição é permanecer. Então não adianta você, às vezes, podar, vão melhorar tal, e não permanece, não está ativo, né? Existe, até para quem recebe a recomendação para o tempo, tem nas perguntas, e várias perguntas tem, você se esforça para frequentar a igreja, guardar o dia do Senhor? Quer dizer, você se esforça, é permanecer. Então, essa é a terceira condição. Os ramos não podem produzir frutos por si mesmos, eles devem estar em união com o caule e a videira. O caule da videira. Então, a videira recebe o nutriente, né, através da raiz, do caule, e ela passa para os ramos. Por isso que Cristo falou, se vocês não estão ligados na videira, vocês vão servir só para se queimar, né? Vai se queimar e vai a folha do ramo, o ramo vai apodrecer e não vai servir para nada. E aí ele diz lá, eles devem estar em união com o caule da videira a fim de receber constantemente a seiva fluente. Então que Cristo é a seiva fluente para nós. Se nós não estamos ligados ou à vontade de Deus, que a gente possa prevalecer ou permitir que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa, né? Então nós não vamos estar recebendo a seiva fluente. Se quiserem produzir frutos, permanecemos pela obediência com exatidão a Ele que nos chama a segui-lo em todo o caminho. Obedecer-lhe é permanecer nele, permanecer nele é obedecer. Então, quer permanecer na videira, você como ramo, sua esposa, seus filhos, todos nós temos que estar ligados na videira, né? Através do princípio da obediência. Então, e a quarta condição e última aqui é a condição de pedir. Lembra que o senhor falou? Aquele que está ligado em mim pode pedir qualquer coisa, né? Que vai ser, ele vai ser atendido, claro, que na sabedoria de Deus e no tempo de Deus. Então, a quarta condição que fala sobre pedir diz, se permanecerdes, então pedireis o que quiserdes. Não há realmente conflito entre permanecer e pedir. Como ramos que permanecem na videira, devemos pedir a seiva. Então nós temos que pedir para o Senhor as bênçãos, a seiva, conhecimento, aumentar a nossa fé, que não desanimemos, que possamos ter a visão correta, assim como Deus Ele tem. Então isso é pedir a seiva, né? O elemento vital de que precisamos para cumprirmos o nosso propósito. Aí mais uma vez, vem aqui, ó. Se pudéssemos ouvir um ramo de uma videira falar, ele nos diria, a cada momento eu preciso da seiva ou morrerei. Então, se nós pudéssemos ouvir uma árvore ou uma videira com os ramos, e assim ouvir literalmente o ramo falar,
ele iria dizer isso. A cada momento eu preciso da seiva da videira, porque senão eu vou morrer. Então, para nós, espiritualmente, o que o Senhor está dizendo, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, olha, nós temos que pedir. É claro que o Senhor já sabe o que nós precisamos, nós vimos isso em algumas aulas, que Deus já sabe o que nós precisamos. Mas lembra lá no plano que nós vimos aqui, no plano de salvação? Lembra que aqui na pré-existência houve uma batalha nos céus, e o que Lúcifer queria fazer? Tirar a nossa liberdade de escolha. E o Pai Celestial falou, não, isso eu não vou tirar, eu vou permitir, eles têm que ter isso. Eles vão ter o direito de vir para a Terra e escolher se vão escolher Jesus Cristo como seu Salvador ou não. Porque no plano de Lúcifer ele falou, ninguém vai se perder. Todo mundo vai ser, na verdade, salvo, mas ninguém vai poder escolher nada. Obrigatoriamente eles vão ter que fazer as coisas para ser salvo. E o Pai Celestial disse, não, eu quero manter a liberdade de escolha deles. E Cristo já disse, envia-me a mim, seja feita a tua vontade, e eu vou resgatá-los através do sacrifício voluntário da minha parte, em favor deles. E o Senhor então disse, enviarei o primeiro. Aí nós viemos para a terra, passamos por um véu de esquecimento, nascemos, estamos aqui e ganhamos um corpo. É uma evidência de que lá na pré-existência nós aceitamos o plano de Cristo e não de Lúcifer. Porque Lúcifer e 1/3 que seguiu ele não vão ganhar um corpo, nunca vão ganhar um corpo. E eles vão ser espíritos eternamente, sem ter o privilégio de ganhar um corpo, aperfeiçoar, morrer e ressuscitar. Então eles nunca vão ter essa oportunidade. Esse foi o maior castigo deles. Então, para que nós possamos entender, a cada momento eu preciso da seiva ou eu morrerei. Então nós temos que estar ligados na videira ou nós vamos morrer espiritualmente. Lembra, a morte espiritual é afastamento da presença de Deus. Então, a Lúcifer e 1/3 da parte já são considerados filhos da perdição. Eles já tiveram morte espiritual, já decretada pelo que eles fizeram desde a pré-existência, na rebelião. Eles nunca vão voltar à presença do Pai. E nós temos a oportunidade, através da expiação de Cristo, de retornar à presença de Deus. Porque vamos vir, estamos aqui na Terra, temos um corpo, e vamos ter a oportunidade, aceitando Cristo como nosso Salvador e Redentor. Então esses são as quatro condições. Primeira, união, a poda, permanecer fiel, né? Nunca buscar razões para não estar ligados à videira ou cumprindo os mandamentos, e depois pedir. E pedir para o Senhor, Senhor, me dê essa seiva espiritual para que meu ramo sempre esteja ligado na videira que é o Senhor. Okay? E aí, encerrando, nos versículos 14 a 16, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, desculpa lá, não coloquei a palavra toda, mas vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então ele diz, vocês vão ser meu amigo. E ele mesmo disse, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E a gente sabe, o servo normalmente não sabe o que o senhor ou o seu patrão faz, né? Mas ele diz, mas tenho-vos chamado amigos. Por que ele nos chama de amigos? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Né? Então, o Senhor tem nos ensinado, olha, tudo que eu estou ensinando e fazendo, o meu Pai quer que seja assim, e eu estou fazendo, e eu estou informando para vocês. Então, ele não está nos deixando sem conhecimento, sem informação de como podemos sobrepujar as provações. Na primeira parte dessa aula nós vimos que Cristo sofreu todos os pecados do mundo sobre ele, para que nós, na verdade, não tenhamos que sofrer como ele sofreu, se escolhemos ele como nosso, na verdade, Salvador e Redentor. E, lógico, recebemos as ordenanças e permanecemos firmes, ligados à videira que é Cristo. O que o Senhor faz, então? Aí volta a Escritura que deu origem a esse assunto nessa segunda parte.
Isaías 55:9. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos. A não ser que vocês estejam ligados na videira e permitindo que a vontade de Deus seja absorvida pela sua vontade. E no 16 ele então encerra dizendo: não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, na verdade, o fruto permaneça, o que ele quer dizer? É a nossa conversão pessoal. Pois quem sai da igreja por causa de alguém, verdadeiramente não entrou pela causa de Cristo. Então, muito cuidado às vezes de alguém, não vou mais na igreja porque é um irmão, é irmã, porque é isso. Porque... Então, lembra numa das aulas anteriores, onde eu falei sobre, na verdade, a parábola da ala perfeita? Quem não assistiu, ou quem assistiu e quiser rever, é só buscar lá no YouTube, intitulado A Parábola da Ala Perfeita. Então, diz exatamente isso. Nós estamos indo na igreja por causa das pessoas ou por causa de Cristo? Então, estar ligado na videira em Cristo, não no membro, não num líder, mas em Cristo. Então, nosso ramo tem que estar ligado. A seiva nós temos que pedir diretamente a Deus, a Cristo. Então, nós temos o direito de orar, de pedir revelação, de receber as bênçãos. Isso não tem intermediário. Nós temos o direito de orar e falar com Deus e de pedir para Ele essa seiva espiritual, para nos mantermos ligados à videira, para que não sejamos um ramo que vai ser desconectado da videira e queimado, né? Mas que estejamos sendo alimentados e vivendo o Evangelho, permanecendo fiéis até o fim. Então eu espero que nós possamos ter compreendido então por que o Senhor disse: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, quando nós estivermos desconectados da videira, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus e nem os pensamentos. Mas se nós estivermos ligados à videira, que ele falou: eu sou a videira verdadeira. E ele disse, ele está dando um alerta: cuidado, que vai haver muitos que vão dizer que são a videira. Então ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele está dizendo, de uma certa forma, que haveriam falsos caminhos, né? Então nós é que temos que descobrir a videira verdadeira e nos conectar com ela. E aí pedir a seiva espiritual e nos manter firmes e fiéis, permitindo que a nossa vontade seja absorvida pela vontade, né, da videira. Espero que nós possamos ter aprendido e até a próxima aula.